Pedrinho está tomando posse, Pedro Paulo de Oliveira, mas ele gosta de ser chamado Pedrinho, 46 anos. Seu primeiro vice-presidente, Paulo César Salomão Filho, já foi presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva. O seu segundo vice, Renato Brito Neto, outro brilhante advogado, também de militância no STJD e durante 3 anos fazendo o novo estatuto do Vasco da Gama. Estão tomando posse. Essas palmas aí no momento, a passagem do Jorge Salgado para Pedrinho. Ele conversou com a imprensa antes de tomar posse e falou do desafio pela frente. Ele que vem do futebol. Como vai ser essa convivência com a SAF? De que forma você vai tentar uma aproximação com a SAF do Vasco? Você acha que pode, com o seu conhecimento de futebol, dentro e fora de campo, ajudar a SAF participando de todas as decisões do futebol, contratações, etc? Pergunta boa. Para mim, assim, primeiro é muita honra, né? Estar representando milhares de torcedores nessa nova função. Com relação à SAF especificamente, a gente sempre vai tentar o diálogo, né? Mas, como eu tenho dito, o meu trabalho é em prol do Vasco. Eu sou a favor do Vasco. Então, o diálogo é sempre aberto, é sempre prazeroso para mim falar de futebol e poder contribuir. Desde o primeiro momento que eu fui eleito, obviamente sem ser empossado, eu já me coloquei à disposição para isso. O diálogo, como eu disse, sempre partiu, né, de mim para que isso acontecesse. Até o momento, por eu também não ser ainda presidente, você daqui a pouco empossado, eu acho que isso vai facilitar. Quando se diz em 30%, é só você raciocinar em qualquer empreendimento. Quem tem 30%, ele é minoritário, mas ele precisa ser ouvido, conversar, e a intenção é sempre de ajudar e colaborar, dentro de conhecimentos, obviamente, do conteúdo que é o futebol. Eu tenho direitos e deveres com relação ao associativo que eu preciso proteger, principalmente a instituição, que é fiscalizar, que é cobrar, que é lutar pelo clube, que é lutar pelo torcedor. É para isso que eu vim, é para isso que eu me preparei. Então, o diálogo ele é sempre, né, a primeira opção para que as coisas funcionem em prol do Vasco. Eu torço pro Vasco, então é pro Vasco que eu vou trabalhar. Pedrinho, qual vai ser o seu grande desafio? Para o presidente Jorge Salgado, que ele está lhe passando o bastão, seria refazer São Januário para quase 50 mil pessoas. Pode ser o seu maior desafio? Esse eu acho que é um grande objetivo, a meta principal dentro do que eu tenho direito, né? Como presidente do associativo, dentro do contrato que a gente está estudando e lendo. Então, o meu maior objetivo é que eu consiga, a gente sabe que tem alguns critérios ainda para serem cumpridos, a questão do potencial construtivo, né, ainda estão em recesso, a gente precisa da assinatura para que comece a dar andamento, para a gente observar o melhor projeto pro Vasco, não é o projeto do estádio do Pedrinho ou de qualquer outra pessoa, é o melhor projeto pro Vasco de estádio. A gente sabe que pode demorar de 2 anos e meio a 3 anos. O meu sonho e desejo é que a gente inicie o estádio no meio do ano, obviamente que pensando em 2 anos e meio de construção e eu entregando o estádio no final do meu mandato. Se isso não acontecer, o ideal é que inicie, obviamente, depois dessa data, se não puder ser cumprida, que inicie no final do ano, e aí a gente vai ver o prazo de entrega, mas esse é meu principal objetivo. Fazer o estádio, cuidar, obviamente, das minhas funções, que são o Paralímpico, os esportes olímpicos, as sedes, o associativo, né? Lutar pelo associativo. A história do Vasco vem de construção dos seus funcionários, das pessoas que trabalhavam no Vasco, e a gente não pode perder isso. Essa é a essência do Vasco. Pedrinho, o fato de você ter sido convidado pela SAF lá atrás, você acha que aproxima você, figura, Pedrinho, da SAF como um todo, do sócio majoritário? Boa pergunta. Fábio, na realidade, quando eu fui convidado, né, foi uma conversa inicial, foi um convite para exercer um cargo esportivo, fosse ele como um diretor executivo ou um diretor técnico. Em algum momento ele travou. Obviamente eu
por uma lógica, eu acredito que eles consideravam o meu conteúdo importante para contribuir com o futebol. E naquele momento, se isso acontecesse, se eu saísse da emissora que eu trabalhava, que é a Globo, eu seria remunerado para exercer uma função como diretor técnico ou executivo. Isso não andou e eu me torno presidente hoje e posso entregar isso de graça, né? Com muita humildade, que eu sei que tem muitas pessoas capacitadas para contribuir com o futebol. Mas eu represento não 30% somente. Quando eu sou eleito pelos sócios, eu tenho a confiança não só dos sócios que votaram, mas eu tenho confiança de muitos torcedores que acreditam que eu possa colaborar com relação ao futebol. Eu vou estar sempre disponível e aberto para isso. Desde o primeiro minuto eu sempre tive aberto e disponível para isso. Desde antes mesmo da eleição, eu ainda estava na televisão e me coloquei à disposição para ajudar. Então é bem simples, eu estou aí, eu tenho um cumprimento jurídico, obviamente, com 30%, eu tenho legitimidade para participar do planejamento esportivo. Se vai ser feito ou não, obviamente o majoritário que determina, mas a minha função é participar, é ser proativo, é fiscalizar, é cobrar, é a responsabilidade da transparência do contrato, e é isso que eu vou mostrar para o torcedor. Anúncio na sexta-feira para assistir o Vasco como mandante no Campeonato Carioca. É aqui na tela do SBT. A gente aqui do SBT Esportivo tem um grande, eu acho que um dos maiores representantes, acho não, tenho certeza, né? Um dos maiores representantes do Vasco da Gama nesse Brasil, que é o Lucas Pedrosa. Um dos caras que mais sabem de Vasco nesse Brasil, que é o Lucas Pedrosa. O drone mais poderoso de Vasco da Gama, esse é o drone mais poderoso, é o Lucas Pedrosa. E agora também aqui a casa do Vasco da Gama no Carioca. É o SBT, Lucas Pedrosa! Essa parceria é antiga, né? Ela tem história. Será que eu consigo uma camiseta do Vasco com o SBT? É difícil. É meu sonho! É relíquia. Ela custa uns 40, 50 mil, né? É de colecionador. Exato. É a cara Quer dele. pagar? Só que dessa vez o SBT sabia. Da outra vez, não. Polêmica! Esse ano aí, Vasco campeão. Sei não, hein? Ou seja, já temos o nosso palpite pra final, né, do Campeonato Qual é, Carioca. Vene Casagrande? Vasco e Flamengo. Temos que pensar dessa maneira. Ué, eu tô errado? Então tá aí agora, já é oficial, vocês já sabem, o Campeonato Carioca com o Vasco da Gama é aqui na tela do SBT, a gente vai fazer com muito carinho e a gente já faz esse programa sempre dando voz ao futebol carioca, esse é o nosso destino há 9 anos que esse programa tá no ar. Vocês sabem que o tempo que a gente está aqui na tela da televisão de vocês, a gente está falando do futebol carioca, volta e meia a gente fala do futebol internacional, mas a nossa prioridade é sempre o futebol carioca. E agora receber o Vasco da Gama no Campeonato Carioca, que vocês sabem que é um campeonato que eu gosto muito. Muita gente balança a bandeira, o Carioca tem que acabar. Não, o Carioca não tem que acabar. Muita gente depende do Campeonato Carioca. É sim o campeonato mais charmoso do Brasil. Pensem nos times de menor investimento, nas pessoas que não são 1% que trabalham no futebol profissional, que são os caras que ganham muita grana, é 1%. Todo o resto trabalha em times de menor investimento. E o Campeonato Carioca move sim essa roda. É um campeonato muito bacana. Eu fico triste quando eu vejo às vezes as arquibancadas mais vazias, mas o formato de 2 anos pra cá tá bacana. Já vai começar agora os clássicos, né? E é clássico o tempo inteiro, daqui a pouco já semifinal e final. Então você que é vascaíno, quer assistir ao Vascão jogando em casa, é aqui na tela do SBT, Lucas Pedrosa! É o gigante, o outro gigante. Não tem jeito. São os gigantes, né? Ó, tem gente com medo. Quinta-feira, Vasco e Madureira. 9h30. Confirmadíssimo aqui na tela do SBT. 9h30 da noite esse jogo, viu? Perfeito. O jogo era às 8, tá? Mudou o horário e agora o jogo será 9h30 da noite. Jogo em São Januário, né? Mas pra quem não vai a São Januário, aqui é a casa do Vasco da Gama, na tela do SBT. Daqui a pouco tem mais sobre o Vascão, né? Aqui tem drone, né? O Ediar e tudo mais, drone de Lucas Pedrosa. Mas antes também dose dupla. O Vasco tá com dose dupla, né? É Vasco que troca. Para falar do Vascão, com jogos simultâneos, o Vasco empata no Carioca e vence um amistoso no Uruguai. A próxima partida do Cruz Maltino é na quinta contra o Madureira. Aqui, olha que maravilha, eu vou falar, ó. Aqui na tela do SBT. Roda a VT. Pelo Campeonato Carioca, o Vasco começou desligado.
Aos 21 minutos, o goleiro Raus tentou driblar Max, que levou a melhor, abrindo o placar. Sampaio Corrêa 1-0. Max faz boa jogada e cruza rasteiro para Marcelo, que tenta 1, 2, 3 vezes para marcar. 2-0. Empolgado, Marcelo arriscou de longe, mas Raus defendeu. Já nos acréscimos do primeiro tempo, De Luca cobra falta na segunda trave e Barros cabeceia no cantinho para diminuir o placar. 2-1. Já no segundo tempo, Orediano avança, carrega para o meio e chapa no ângulo. Um golaço para empatar o jogo. Inspirado, Orediano cobra falta e Paixão desvia para virar o jogo. Vasco 3-2. Logo na sequência, Barros quase faz o segundo dele em uma linda bicicleta. Quando a maré parecia ter virado, Gabriel Agu é lançado pela direita e solta um foguete para empatar o jogo novamente. Final de partida, Sampaio Corrêa 3, Vasco também 3. Enquanto tudo isso acontecia no Rio, o elenco principal do Vasco vencia o Maldonado no Uruguai com gol de Payet, no último amistoso da pré-temporada. O francês recebeu na entrada da área e chutou forte no cantinho para marcar o único gol da partida. Pedrosa, vamos falar do Vasco principal primeiro? Vamos, claro. Não é só sobre o gol do Payet, é sobre o Payet. Eu assisti ao Vasco principal, né? Não foi escolha minha, foi a escolha do cara que divide o sofá na minha casa comigo, que ele é o vascaíno. Ô Pedrosa, o Payet é impressionante. Que qualidade tem esse jogador. E posso dizer, você trouxe os pontos do ano passado que foi por conta dele, que foram 6 pontos. Sim. A gente pode botar aí 40% do Vasco não ser rebaixado na conta desse cara no passado? Gente, ele é muito bom. Eu não sei se Pedrosa. 40, Fernanda, porque eu acho que tiveram vários personagens também muito importantes. Verrete, Medel, Ramon, o Peck, o Maicon também chega muito bem. Mas, sem dúvida alguma, sem Payet, o Vasco teria sido rebaixado. Porque os gols que ele faz são em momentos onde o Vasco está 0-0 contra o Fortaleza e 1-1 contra o América Mineiro no último minuto. Então ele faz um gol de falta e dá os 3 pontos para o Vasco da Gama. É o gol Roberto Dinamite, né? É sem dúvida alguma. Agora, e além da qualidade técnica dele, que ele já demonstrava ano passado, fisicamente ele tá muito melhor. Ele jogou 90 minutos ontem e ele jogou muito. Ele fez de tudo que você imaginar. Deu passe, brigou, quis cair na pancada, jogou demais, deu caneta, fez gol, bateu falta. Ele fez de tudo ontem, Fernando. Absolutamente tudo. Ele desfilou em campo. Agora, Pedrosa, isso aí é pra se animar demais? Não, mas é uma análise que anima o vascaíno. Claro. Porque são 140 minutos dos 2 jogos da pré-temporada onde ele jogou e jogou bem. Então é o que a gente sempre falou aqui no programa. Não tem como o Vasco abrir mão da qualidade de um jogador como ele. Ele é craque, ele é muito acima da média tecnicamente aqui no Brasil. E um time como o Vasco, que tem limitações técnicas, não pode abrir mão de um jogador como esse. Assim como o Jair, assim como o próprio Paulo Henrique ontem, que hoje fez uma belíssima partida e não pode ser reserva pro Rojas, com todo respeito ao Rojas. Mas o momento é do Paulo Henrique desde o ano passado. Então foram substituições que o Ramon Dias fez, que mostraram que o Vasco estava muito mais criativo, muito melhor, variações táticas testadas, formações, funções, jogadores como o David, que no primeiro tempo foi mal, mas depois trocou de função e melhorou de rendimento também. Então foi um Vasco mais criativo do que aquele contra o São Lourenço. E a gente tem que lembrar, São Lourenço, terceiro do Campeonato Argentino, joga Libertadores. O próprio Deportivo Maldonado vai jogar jogou Libertadores ano passado, é um time aí mediano no futebol sul-americano e até melhor do que a maioria dos times do Campeonato Carioca. Então o Vasco teve 2 bons testes, fez uma pré-temporada bem feita, com a união desse grupo, com a mudança de mentalidade. O pessoal brincou, né, que o Vasco foi bicampeão porque ganhou 2 taças. Mas a questão não é essa, é amistoso, jogo grande, jogo oficial, não interessa, tem que ganhar, porque estamos falando do Vasco da Gama. Então essa é a cabeça da mentalidade da comissão técnica, da diretoria e desses jogadores também. Dimitri Payet, com certeza, o Vasco contratando novos jogadores que precisa ou não, ele é o melhor reforço que o Vasco pode ter. E ele é aquela categoria de jogador que você não é Vasco, você assiste, porque é gostoso de ver o jogador jogar. E foi o caso ontem. Eu tinha um monte de coisa pra fazer. E eu quero ficar aqui, que tá legal ver o Payet jogar. Ô, Vene Casagrande, contigo eu vou em relação ao Campeonato Carioca, que já falamos aqui, é na tela do SBT. Você quer assistir ao Vasco? É aqui, tá? Que você vai assistir ao Vasco. Ô, Vene, foi um jogo animadíssimo, né? Eu gostei. Um jogo raiz de Campeonato Carioca. A primeira hora que eu vi, por conta, né, eu gostei. Teve de tudo, teve virada falha no de placar, goleiro, teve Orediano. falha. Pois é, teve golaço do Orediano, inclusive baita partida do argentino. Acho até que foi o melhor em campo, na minha opinião. Não por conta do gol, não, mas ele estava solto, tá mostrando que ele
de repente pode querer ficar no futebol carioca, espero que ele fique porque é bom jogador, embora ainda não tenha se adaptado ao Rio de Janeiro, mas foi uma partida animada, uma partida contagiante, digamos assim, teve até chuva no final ali para os torcedores que estavam marcando presença nesse duelo, mas é aquilo, se a gente for parar e analisar, talvez o Orediano é quem tenha passado nesse vestibular desse jogo aí. Infelizmente o zagueiro argentino não foi bem, acabou dando mole ali na recuada de bola, mas eu acho que o Orediano ele mostra para o técnico Ramon Dias, conversa comigo, porque é um jogador que precisa de carinho e de repente com o técnico Ramon ele pode mudar a cabeça do jogador e esse jogador ser reforço caseiro para a temporada 2024. Porque lembrando, se ele de fato sair, o Vasco vai ter que ir ao mercado em busca de um jogador para essa posição. Não dá para você ter apenas Adson e o David ali. Eu acho que o Orediano pode ser esse jogador importante para 2024. Tem gente, Pedrosa, que fala assim, você tá animada com o jogador jogando bem? Pô, enfrentou o Bangu, enfrentou de forma pejorativa, como se o Campeonato Carioca não servisse para nada. Eu não sou dessa leitura, tá? Eu sou da leitura que o Campeonato Carioca é um campeonato importante também no sentido de início de temporada. E você vê como que esse cara voltou de férias, como ele tá entendendo aquela temporada que tá começando e como tá a cabeça desse cara. Que eu acho que esse é o ponto mais importante em relação ao Orediano, que tecnicamente todo mundo sabe que ele é um bom jogador, mas que essa parte do o que eu quero estar aqui sempre foi uma dúvida. E esse jogo foi importante para ele. Sem dúvida. E eu nem digo isso. A postura dele, não só no jogo contra o Boa Vista, mas também nessa partida contra o Sampaio Corrêa, é de uma postura de que tá querendo. Eu não sei se ele tá querendo jogar tanto para aparecer e ser vendido, porque ele precisa fazer isso, ou se ele tá querendo continuar. A minha informação é de que a comissão técnica já conversou com ele, já disse que conta com ele. A diretoria já conversou com ele e disse que conta com ele. Então essa é uma decisão do Orediano. É ele que tem que chegar e falar assim, eu quero ficar. Porque o Vasco já deu todo o suporte para falar para ele o seguinte, a gente quer você, a gente conta com você. E agora, você quer continuar aqui? Então é uma questão que ele tem que resolver. Talento, técnica, ele tem, tá claro isso. Agora, ele quer ficar aqui e o jogador quando não tá feliz, infelizmente não consegue desempenhar. Né? Rapaziada, o Vasco aí na preparação do campeonato estadual, o Vasco terminou suas partidas lá no torneio amistoso de De Plata, né? E o Vasco venceu as duas partidas por 1-0, né? O Vasco tem se destacado nos treinos do Vasco aí, o Paê, né? Muito mais em forma. E olha, eu tô animado aí com o Vasco para essa temporada. Acho que o Vasco tem tudo para buscar bons resultados e uma boa colocação no Campeonato Brasileiro, né? Buscar aí uma vaguinha na Libertadores, quem sabe, né? O Vasco precisa voltar a disputar aí uns campeonatos internacional, também e brigar por títulos no cenário nacional, né? Uma Copa do Brasil, né? O Campeonato Brasileiro também o Vasco se sair muito bem no campeonato. Então é isso aí, se inscreve no canal, ative a notificação, deixe seu comentário aí, valeu?